Chegamos aqui na parte 6, né, da série dos meus testemunhos. Para você que não está acompanhando os vídeos inéditos aqui do Jéssica Vanderrosch, que é importante você chegar lá no início do primeiro vídeo para você acompanhar, porque tem muita gente deixando comentários aqui no meu canal, fazendo perguntas que já estão nos vídeos. Então, minha amada e meu amado, você tem que acompanhar, porque quando Deus me deu essa direção desse novo tempo aqui no Jéssica Vanderrosch, né, eu estou sendo direcionada por Deus. Então é importante você estar acompanhando cada vídeo, cada palavra, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então você que é novo e nova aqui, seja bem-vinda. Já vai se inscrevendo, ativando as notificações, compartilha aí para vocês que não seguem o meu Instagram. Gente, sigam, sabe, os stories, tudo que é falado. Sigam-me nas redes sociais, né? Tá na descrição aqui, onde você também pode adquirir a minha mentoria individual, inclusive meu livro físico, onde conta também todos os meus testemunhos. E vamos aqui para a parte 6, aonde eu parei, né, no outro vídeo, falando sobre a minha gravidez ectópica e como foi o processo de sair da cirurgia, né? Então vamos recapitular. Eu contei no outro vídeo, né, que eu já tinha, né, saído da cirurgia já com apenas uma trompa. E aí eu fui pro quarto, que na verdade o quarto que eles me colocaram na época, como eu tava na maternidade, eu fiquei naquele quarto onde você perde neném, né? Então eu fiquei sozinha e então não tinha mais outras pessoas comigo. E eu me lembro que as pessoas passavam no corredor e com um olhar de pena pra mim, tadinha, né? Ali, aquele olhar tadinha. Aí eu me lembro que uma pessoa ali chegou na porta e ela falou: ela perdeu o bebê? Né? Minha mãe estava comigo já no quarto, né? Que minha mãe foi a primeira a estar lá. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela tinha ido para casa, ela já tinha deixado o Caleb, né? Com meu irmão, e ela voltou. E ali, após a cirurgia, ela foi ali estar comigo no quarto. O quanto a presença dela ali me ajudou. E, gente, eu não sei se alguém aqui que vai acompanhar esses testemunhos ou já viveu uma gravidez ectópica, mas o pós-operatório é uma dor absurda, né? Não é uma dor. Eu tive uma primeira cesariana, né, que foi a de Caleb, e quando eu tive a segunda, não é igual à primeira. E como eu tinha tirado a trompa, eu só sei que depois que eu tava naquele quarto, deitada naquela maca, né, eu comecei a passar muito mal. Era o efeito, né, da anestesia, mas eu tava de uma maneira que eu não conseguia ter controle. Eu vomitava o tempo todo, eu tremia, aí ao mesmo tempo eu sentia calor, eu sentia sede. Só que entenda, a minha primeira cesárea eu tive num hospital particular. Então, nessa gravidez ectópica, eu estava no hospital público. Só que acredite, eu fui tão bem atendida que eu não posso reclamar. Eu falo que Deus estava ali comigo. Até nisso Deus cuidou. Aí eu me lembro que foi uma enfermeira no quarto para poder trocar. Toda hora eu vomitava, né? Ela trocava os lençóis. Ela tinha tanto carinho comigo, era tanto cuidado comigo, né? E a maior parte do tempo ali eu ficava sozinha, né? Até porque minha mãe teve que depois ir para casa para poder dormir com o Caleb. E então eu fiquei a maior parte do tempo sozinha. E eu me lembro que na hora que eu tive que levantar para ir no banheiro, nossa, eu achei que eu tava sendo rasgada por dentro. E eu, né, encurvada, e eu, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? E aquele processo que todo mundo tem uma cesariana, sabe? Só que as dores eram muito intensas. E eu constantemente, eu tava naquele quarto e vinha na minha memória, vinha tantas lembranças, tantas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E pra mim, eu tava vivendo um furacão, porque era um peso, né, sobre toda a minha desobediência. Vinha a culpa, vinha o sentimento de culpa, vinha o sentimento de raiva de mim mesma,
e ao mesmo tempo eu me perguntando o que aconteceu comigo, por que eu me permitia isso. Aí eu me lembro que o meu irmão chegou no quarto assim, apavorado, e ele assim, gente, como assim que você tá aqui? Você tirou o neném? Como é que funcionou isso? Perdeu o neném? Aí depois eu recebi a visita de uma amiga minha, que inclusive chegou e falou: amiga, como assim? O que aconteceu? E eu me lembro que realmente, né, as pessoas que estavam ali, que foram me visitar, né, na época foi minha prima, foi minha outra amiga, meu irmão, eles ficaram sem por entender. Só que entenda algo de Deus que eu vou te falar aqui. Eu não escondi o meu erro. Eu não escondi a minha desobediência. Eu não contei histórias da carochinha para que as pessoas acreditassem. Eu contei a verdade. Então tinha algumas pessoas que foram me visitar que elas não entenderam, né? Porque eu já tinha passado por aquele deserto inteiro, por aquele processo todo. É como se eu realmente não tivesse aprendido nada. E eu me lembro que eu resolvi falar a verdade para as pessoas, né? E contar a verdade para as pessoas, porque eu precisava falar a verdade, né? Já que a minha vida estava toda um embaraço. E ali começou o meu processo, que eu acredito que foi o próprio Deus. Eu não fiz uma cirurgia natural. Eu não tive uma gravidez ectópica natural. Eu não tirei uma trompa natural. Eu não perdi um bebê porque era natural. Foi o próprio Deus que permitiu eu vivenciar esse momento, para que eu entendesse que o salário do pecado é a morte em vida. Que ele não abençoa aquilo que está errado, ele não aprova, nós sofremos consequências. E acredite, eu comecei a vivenciar essas consequências mesmo após meses depois, mesmo após um ano depois, eu ainda estava sofrendo essas consequências. E aí eu me recordo que quando eu retornei para casa, foi assim, para mim, muito difícil. Eu tive a reação à anestesia, então eu tinha muita falta de ar de noite. Eu levantava e aí eu praticamente fiquei um mês dormindo sentada, porque as dores eram muito fortes. Eu emagreci muito. Eu vou tentar ver se eu acho uma foto. Eu não tenho. Eu tenho esse vídeo aqui no canal, muito antigo, mas eu vou ver se eu acho uma foto para colocar aqui para vocês. Se eu não achar, não tem problema, porque é algo muito antigo e naquela época eu não registrei, né? Como se fosse hoje eu registraria. E tem um vídeo, tem uma foto, tenho 2 ou 3 fotos, mas não tem muita coisa. Eu acho que eu não entendo no meu celular, mas se eu tiver eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu fiquei seca, sabe? Seca. Parecia que todo o meu sangue tinha sido colocado pra fora. Eu tremia muito, eu não conseguia andar direito. E aí eu me lembro que todas as vezes que eu tava deitada, porque eu só ficava bem se eu tivesse deitada, eu não conseguia andar. E se eu andasse eu ficava tonta, eu tinha que deitar. E aí eu me lembro que naquele período vinha muitas coisas na minha mente. E eu fiquei praticamente os 2 meses, né, com umas dores intensas, que mesmo após o tempo ter passado, todo ano em que tenha, né, a virada de lua ou que eu estou em um lugar muito frio, o meu lado direito dói demais, 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 dói muito. E acredite, depois eu comecei a receber ligações, pessoas me procurando, né? Ah, eu soube que você fez uma cirurgia. E naquela época eu me sentia tão acusada, tão envergonhada, que o pior de tudo, né? Vocês lembram do rapaz, né? Que eu falei aqui da relação que eu tive. E eu, de fato, eu tive que desvencilhar emocionalmente desse rapaz. Esse rapaz, claro, que ficou sabendo da gestação, da perda do bebê, mas eu não podia mais ter contato, eu não tinha como mais ter contato, e eu precisava me libertar daquela prisão em qual eu me encontrava. E eu me lembro que o período que eu estive em casa em 40 dias, na verdade foram mais de 40 dias, né? Foram 2 meses. Eu não conseguia sair de casa, não conseguia olhar o sol. Eu me lembro que eu ia do quarto para minha varanda, né? Inclusive é a varanda em qual eu gravo muitos vídeos lá nos stories. E eu me lembro que eu vinha, tomava meu café, pegava um pouco de sol e eu deitava. E pense uma acusação em que eu estava vivendo. Só que
eu creio que toda essa cirurgia que eu fiz, ela foi espiritual. De uma maneira que Deus ele estava realmente me torcendo, me mostrando, ó, você não estava mudado o suficiente. E isso acontece com muita gente, né? Eu vejo muita gente. Deixa o inimigo vir com as distrações, com as flertadas, né? Com a chance de que, eu tenho que ser feliz. E aí a pessoa ela entra por um buraco que o fundo do poço, ele se torna mais fundo. Porque entenda algo, Deus... o diabo, ele, quando você não tá curada daquela área, ele sempre vai te atacar na área em que você é fraca. Ele sempre vai te atacar na área da sua fragilidade, ele sempre vai agir na área das suas emoções, na sua vida sentimental, na vida financeira. Então, se essa área ela tem legalidade, é a área em qual ele vai trabalhar. Que foi o que aconteceu comigo. A minha vida sentimental foi a área onde ela foi muito bombardeada. Só que o inimigo não queria me ver feliz, o diabo não quer ver você feliz, só que Deus quer restaurar, Deus quer reconstruir, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer te levantar, Ele quer te usar, Ele quer te levar às nações, Ele quer levar você a pegar as suas feridas para glorificar o nome dEle. E aí o que acontece? Se você tá com uma vida de legalidade, você vai parar num buraco muito mais profundo. Eu só não entrei numa depressão porque realmente eu tinha temor a Deus. E eu creio que o próprio Deus realmente estava comigo em todos esses momentos. E aí, aos poucos eu fui me alimentando, né? Minha mãe não falava sobre esse assunto. Aqui na minha casa ninguém falava sobre esse assunto. E eu glorifico a Deus porque eu não fui acusada pela minha própria família. A minha família me abraçou, independente do meu erro, né? E a minha maior preocupação era se eu pudesse, eu ia poder ter filho, né, após essa cirurgia. Eu me lembro que minha mãe ainda falou assim, ela vai poder ter filho depois? Você vê, olha como é que Deus é, né? Deus, ele sempre vai nos dar mais uma chance. Deus vai sempre nos dar mais uma chance, né? De tipo, eu estou te reerguendo de novo. Eu vou te reerguer de novo. E eu me lembro que aquele processo de estar parada, naquele ato em si, começou pessoas saírem da minha vida, amizades que eu tive saírem da minha vida. Eu comecei a perder coisas, né, de uma maneira que eu fui perdendo. Era realmente uma cirurgia espiritual, porque eu precisava andar em obediência. E Deus não abençoa, né, filhos desobedientes. E ali eu comecei a ver que a minha fé com o Senhor era rasa, que realmente tudo que eu tinha vivenciado, não adiantava eu brigar com Deus, barganhar com Deus, ou botar Deus na parede, porque tem que ser feito assim, tem que ser feito agora. E eu pude compreender o quanto a minha pirraça, né, trouxe um dano à minha vida, que eu colhi essas consequências muito tempo depois. E não eram consequências, eu tô aqui contando por alto, porque lembra que eu falei aqui nos vídeos que eu só ia falar aquilo que Deus me palestrasse para eu falar para você? Só que no meio disso eu vivi muitos conflitos, muitas perturbações, né? Então depois esse rapaz, ele não me deixava em paz, ele me ligava constantemente, eu tive acesso à família desse rapaz, né? E a família, né, me pedia, olha, você precisa seguir sua vida, né? Você não volta com ele, você não pode voltar com ele, porque você lembra que eu falei em um dos vídeos que a ligação espiritual, o laço de alma, ele tem que ser quebrado e tem que ser realmente orado para ser quebrado, para que você não tenha nenhum vínculo, para que isso não te persiga e você volte para o mesmo lugar, porque o diabo, ele sabia do propósito que Deus tem na minha vida e que Deus tinha na minha vida, né? Então ele queria me parar, ele queria que minha vida sentimental não fosse para frente, não queria me ver casada, ele não queria me ver feliz. Então era muito mais fácil eu estar dentro de uma relação conturbada, cheia de brigas, inseguranças, uma relação fora da presença de Deus, do que eu me consertar com Deus. Só que o preço que eu paguei por isso foi muito alto. Então vamos para a próxima parte. Que Deus abençoe a sua vida.